Eu já trabalho com comunicação, com oratória, já há mais de 20 anos. Por quê? Durante 24 anos, eu fui relações públicas de uma instituição de ensino. Uma das minhas graduações é relações públicas e recursos humanos. E lá dentro, como eu cuidava do receptivo dessas autoridades, eu tinha que preparar as pessoas para falar em público. Então, eu cuidava dos bastidores, organizava essas pessoas para ir ali para falar em público. Por conta disso, as pessoas do lado de fora começaram a me chamar. Falaram, Michele, você fala bem, me ajuda, que técnica é essa e tal. Eu não sabia disso, gente, não sabia de técnica. Primeiro que eu não sabia nem que existia esse nome oratória. Lá atrás eu só sabia ser relações públicas porque estava ligado ao meu trabalho. Quando as pessoas, TT, começaram a me procurar, Michele, me prepara para essa palestra, me prepara para isso e tal. Eu falei, gente, eu preciso pesquisar o que é isso. Eu não sei fazer, só sei fazer aqui dentro. E aí eu achei o nome oratória lá atrás. E aí comecei a fazer especializações na área. E aí sim comecei a dar treinamentos fora do meu trabalho que eu já fazia ali dentro. Na pandemia, gente, o meu trabalho explodiu. As pessoas estavam em casa. Todo mundo começou a fazer o quê? Vim para as redes sociais e precisava abrir a câmera. E precisava saber falar. Precisando vender. Precisando vender. Gira só um pouquinho o microfone. Isso. Melhorou. Precisando vender. E aí começou, a procura aumentou demais. Ao ponto que eu falei, agora virou um negócio. Aí sim, eu tive que abrir uma empresa, comecei mesmo a dar mentorias, treinamentos, ao ponto que pós-pandemia começou a chocar com o meu trabalho que eu fazia nessa instituição. E eu tive que dizer adeus para essa instituição depois de 24 anos lá dentro. Nossa Senhora. Porque aí hoje eu vivo exclusivamente do meu trabalho, onde eu mentoro líderes e profissionais, times comerciais, todo mundo que precisa falar em público. E eu queria quebrar uma crença que falar em público não é literalmente para um público. Para uma pessoa, você já está falando em público. E a comunicação, ela é a habilidade mais procurada no profissional. O que vocês estão fazendo aqui? Se comunicando. Todo profissional, de qualquer profissão, ele precisa saber se comunicar. Quando vocês veem aí, o pessoal publica vagas, tem lá a parte técnica, preciso fazer isso, isso, isso. Qual que é o último ponto ali? Comunicação boa. A pessoa tem que saber se comunicar. Então, hoje eu sou procurada cada vez mais por todos os profissionais. Eu tenho de médico a engenheiro. Michele, eu preciso trabalhar a minha comunicação porque eu preciso vender. Então, hoje, produto bom não se vende mais sozinho. Sim, precisa trabalhar a comunicação. O que você acha que é a maior dificuldade das pessoas em falar em público? A vergonha atrapalha muito ou a falta de técnica? A comunicação, a oratória, o medo de falar em público, ele é o maior medo da humanidade. Dentro do rol dos 7 medos universais ali, há pessoas que preferem morrer, pular da ponte, literalmente, do que ter que se expressar, do que ter que falar em público. Por quê? O medo, na verdade, gente, não é o de falar, é o de falhar, é o de errar. Por quê? O medo do julgamento. O que as pessoas vão falar de mim? Se eu não me comportar bem aqui no podcast, se eu não anunciar direito o pessoal que está patrocinando, se eu não falar, o que eles vão pensar de mim? Então, percebe? O medo não é de falar, o medo é de falhar por conta do medo do julgamento. Então, esse é o maior medo, aí junta a falta de preparo. Então, existe técnica. A comunicação, a oratória, ela é uma ciência comportamental. Se ela é comportamental, tudo que lida com comportamento, ele é treinável. Ninguém nasce sabendo oratória. Ninguém nasce sabendo comunicação. Então, não tem essa, a pessoa se comunica bem e tal. Não, é possível treinar. Então, hoje sim, o medo está ligado à falta de preparo. Mas existem técnicas para ajudar todo mundo ali a se comunicar melhor. Entendi. Sim. E o que é uma comunicação boa e uma comunicação ruim? A clareza. Quando você tem um assunto, se você saiu daquela reunião e as pessoas entenderam o que você disse, pronto, você atingiu o objetivo. A comunicação oratória, ela não é prolixa, muito pelo contrário, não tem aquela questão de impor a voz radialista e bonita, muito pelo contrário, ela é clara e ela é simples. Só que a comunicação, ela tem que ser adaptada ao contexto, ao ambiente e à persona. Estamos aqui num podcast da Podfarma, onde a gente está super descontraído, estamos num papo que legal. Imagina se eu começar aqui a falar rebuscado. Se eu começar a trazer termos técnicos aqui, a audiência de vocês falar, quem é essa doida que vocês trouxeram? Eu preciso adaptar ao contexto e às pessoas que estão me ouvindo. Por isso que a comunicação ela é de forma clara.
Então, eu saí daquele assunto, as pessoas entenderam, porque a comunicação não é sobre mim. A comunicação é sobre o outro, é sobre o quanto de valor eu levo para a vida do outro. Então, é de forma clara. E como que a gente consegue fazer isso? Bom, a gente tem um assunto, vocês têm inúmeros assuntos aqui. Vocês roteirizam aquilo. O que eu preciso falar? Para eu ser assertivo, eu preciso roteirizar, gente. Porque senão vem muito assunto. Concorda? Se a gente começar a conversar aqui, vão vir inúmeros assuntos, a gente vai sair do nosso foco. Então, o primeiro passo para eu ter uma comunicação clara, o que eu vou falar? O que as pessoas não podem sair da minha reunião, do meu podcast, do meu... O que elas não podem sair dali sem saber? Você tem que listar isso. Listou aquilo, foca, gente. Foca naquilo que a comunicação vai sair clara, com certeza.